Olá, eu sou Cláudia Regina, eu sou a idealizadora e a coordenadora do projeto dos Terreiros e Terreiras, Cuidados Tradicionais e Ancestrais em Saúde da População Negra. Esse projeto ele representa muito para mim porque ele diz muito do que sou, ele diz muito de onde vim e para onde eu quero ir, para onde vou. Então, esse projeto ele vem para realmente reunir os questionamentos, as vivências, os atravessamentos que vivenciei ao longo dos meus anos e hoje eu posso transformar isso em momentos de conversa. Bem, eu falo isso porque desde muito nova eu acompanho a minha avó oferecendo cuidado, né? Então eu sou neta de benzedeira. E desde pequena eu lembro, né, tem a referência de ver minha avó indo na terreira de casa para pegar folha, para pegar saúde, para pegar cuidado para aquelas pessoas que procuravam ela. Então, através do benzimento e das suas mandingas, ela curava as mazelas daquelas pessoas que procuravam ela em casa. Então, eu acompanhei isso até quando a minha avó adoeceu. E foi nesse momento que eu entendi que era de cuidado que eu queria viver. E aí, a partir do adoecimento da minha avó, eu resolvi fazer o técnico de enfermagem. Então, em 2007, eu me formo como técnica de enfermagem e começo a minha atuação. Então, aí já se vão 15 anos de atuação. No meio disso tudo, vem algo muito forte que é o me reconhecer como uma mulher preta. Por mais que pareça óbvio, eu não me reconhecia como uma mulher preta. Eu não concebia isso para mim. Eu passava por todas as violências, por todos os atravessamentos do racismo, mas eu não me entendia como uma mulher preta. Então, já adicionou, já se agregou mais uma coisa aí na minha caminhada, né? E ao longo disso também eu me descubro uma mulher de tradição. Hoje estou em Dumbe, num território de tradição conga-angola, sou candomblecista. Sou Nidumbi na Abaçá, Cajamunguçu, Mazacabila, que é um território em Lavras. E aí foi o outro lugar em que eu revi o cuidado sendo ofertado. E quando tudo isso se mistura, eu vejo que essa mistura é simplesmente o resultado de eu, né? Então, eu olho para isso tudo e falo, eu sou essa mistura toda. E aí, quando eu retorno para a universidade, estou na minha segunda graduação, a primeira não foi na área da saúde, foi na área de agrárias. E aí quando eu retorno para a área da saúde, eu começo a perceber que o meu corpo, né, os meus, eles não eram estudados da forma que deveriam ser. A nossa saúde, ela não é falada da forma como deveria ser. Então eu já estou indo para o 6º período, né, da graduação em fisioterapia. E eu ainda não tinha falado sobre, não tinha discutido sobre a saúde da população negra. A gente tem uma legislação específica para a nossa saúde e a gente ainda não falou sobre ela. E além disso, né, eu vejo muito que os nossos corpos pretos, os nossos corpos negros, eles são muito visados, eles são muito estudados naquele âmbito de peça anatômica, no âmbito dos cadáveres que são utilizados e que são de suma importância para o nosso aprendizado. Mas eu sempre me questionei, não é só aqui que eu quero ver os nossos corpos. Não quero que os nossos corpos sejam estudados e sejam ali esmiuçados até a última gota e na hora do cuidado em vida, esse cuidado não ser ofertado de forma humanizada, de forma digna. E aí, nesses questionamentos, eu comecei a conversar com algumas outras pessoas, né, que começaram a aparecer na minha vida, que estavam fazendo parte da minha caminhada. E nessas conversas, né, sobre essas questões de racismo em saúde, das questões do não acesso ou do acesso indevido em saúde da população negra, eu percebi que eu não podia guardar isso só para mim. E aí surgiu, né, o edital das chamadas PRAE. E aí eu falei, é esse o momento. Não posso perder essa oportunidade. Foi aí que eu coloquei todas essas ideias no papel e submeti e, felizmente, o meu projeto foi aceito. E aí, o que foi a minha ideia? Se eu quero falar de saúde da população negra, eu tenho que fazer com que isso chegue à população negra.
para que essa população saiba dos seus direitos, para que ela saiba que ela tem direito de ter um atendimento humanizado, né? Então, qual que foi a minha ideia, né? Eu precisava fazer com que todo esse saber, todo esse conhecimento e toda essa discussão chegasse também para outras pessoas, né? Então, a minha ideia foi, eu vou fazer rodas de conversa num formato online, onde as pessoas podem acessar ao vivo, mas onde elas também possam assistir em momentos em que elas estiverem tranquilas e quiserem resgatar esse conteúdo, quiserem resgatar esse saber. Então, eu realizei 2 rodas de conversa. A primeira foi uma roda bem introdutória, para que a gente pudesse falar de política pública, né, para a saúde da população negra, mas para que a gente falasse também de outros lugares, principalmente do que a gente tem de positivo já sendo realizado para a saúde da população negra. Então, nessa roda, eu trouxe 3 psicólogas e uma nutricionista. E aí a gente falou sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a gente falou da importância, né, do profissional de saúde como fomentador desse acesso em saúde da população negra e até um lugar para a gente repensar como que vai sendo aí trilhada a nossa formação como profissional de saúde. E a gente falou também de alimentação, de nutrição, desse acesso à comida e também da ancestralidade do que é o alimento, né? O alimento, ele não tá ali só para alimentar o corpo, né? Quando a gente não come sozinho. Então, foi um momento muito marcante e que deu esse início a esse projeto. Então, foi aquela sementinha plantada para que a gente pudesse continuar falando em saúde da população negra. Na sequência, teve uma segunda roda de conversa, essa já foi um pouco mais específica. Foi onde a gente falou sobre saúde da mulher negra. E aí focando bastante, né, nas questões das violências obstétricas, dos não acessos aí a cuidados como o acesso a doulas, às parteiras, que é também um cuidado tradicional e que muitas vezes isso vai sendo perdido e vai sendo retirado de nós, né? Essa coisa ancestral, essa ligação de corpo com um novo corpo que está sendo gerado e que vai ser colocado nesse novo mundo, por vezes isso fica muito violento, né? Essa ligação ancestral, ela é meio que rompida pelo racismo. Então foi uma roda onde a gente pôde falar muito sobre isso, sobre o papel dessas profissionais. E eu acho muito interessante é que nas 2 rodas elas foram formadas exclusivamente por mulheres. E para mim, particularmente, é muito importante esse protagonismo das mulheres, porque por vezes a gente não tem tanto esse lugar de fala como mulher. A gente tem saber, a gente tem conhecimento, mas por vezes isso é meio que colocado de escanteio. Então, foi um movimento intencional e muito gostoso de trazer apenas mulheres para falar dos seus saberes. Bem, eu ainda pretendo, né, realizar outras 2 rodas de conversas ou mais, porque durante a realização dessas 2 já surgiram aí indagações, e aí a gente não vai falar sobre tal temática, então já vem aí construindo também outras possibilidades. Então, para mim, ter tido essa oportunidade, né, como discente, de pegar um projeto ali do zero, de escrever. Então foi uma correria porque eu toquei ele meio que sozinha, então fazer arte gráfica, fazer divulgação, entrar em contato com o palestrante, pensar em certificado, foi aquele mundo de coisa para resolver, mas que no final eu confesso que eu tinha que ficar ali, gente, já deu 2 horas, a gente precisa finalizar, porque foi muito gostoso, né? E eu acho que me remete sempre a esse lugar de sentar aos pés dos mais velhos para escutar. De sentar aos pés dos mais velhos para aprender, né? Então, eu fecho esse vídeo dizendo que, para mim, né, o saber, ele vem do terreiro e ele vem da terreira. Às vezes ficava meio perdido para algumas pessoas o nome do projeto, mas é porque para mim é isso, né? O cuidado eu aprendi na terreira de casa, né, com as minhas avós, com as minhas tias, com a minha mãe.
né? Acho que é o primeiro lugar onde a gente tem acesso ao cuidado, é na terreira de casa. E que a gente possa continuar construindo as nossas terreiras, né? E também no terreiro, né? Esse lugar de reconexão, mas é esse lugar também de muito cuidado, né? E aí eu vejo que muito desse cuidado que a gente aprende hoje na universidade, ele vem, ó, de muitos anos atrás, né? É um cuidado ancestral que, por vezes, ele perde um pouco esse olhar quando ele está dentro da universidade. Mas eu sempre digo, eu não poderia entrar para a universidade, tirar o que sou, colocar do lado de fora da sala e estudar e depois pegar toda essa bagagem e vestir novamente, né? Não seria justo comigo, não seria justo com aqueles que vieram antes e nem com aqueles que virão depois. Então, por isso que eu acho que é importante, né, a gente falar de saúde da população negra com essa perspectiva ancestral e com essa perspectiva tradicional. Então é isso. Para quem não conseguiu acompanhar o projeto, né, nas primeiras rodas, saibam que estão salvas, né? Elas estão salvas na minha página do YouTube e as próximas serão aí no mesmo formato. Então eu espero que essas discussões elas sigam acontecendo, né? Porque não dá para estudar saúde de um formato geral. A gente, como pessoas pretas, a gente é atravessado e a gente tem particularidades que precisam ser olhadas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Prai, pelo apoio, né? Eu acho que não seria possível a realização, não teria esse estímulo e esse impulso para a realização se não fosse a partir dessa chamada da Prai. Então, obrigada.